As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes, conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isso, deixando os meninos com vida? 19. E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez o bem às parteiras. E o povo se aumentou e se fortaleceu muito. 21. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Amém? Até aqui, todos conhecem essa passagem? O povo havia descido para o Egito, o povo de Deus, o povo de Israel, sob promessa, sob bênção. Deus os levou ao Egito, através lá de José, filho de Jacó. E eles já estavam há 430 anos no Egito. Porém, aquele faraó da época de José, que amava José, já havia morrido. Outro faraó assumiu, até que esqueceram de quem era o povo de Israel. Então, quando o faraó percebe que o povo de Israel é muito abençoado, o povo de Israel muito crescida, o povo de Israel, porque o Senhor, uma das promessas do Senhor para os filhos de Jacó é que eles tivessem filhos à roda da sua mesa, eles tivessem herdeiros floríferos. Então o faraó percebe o crescimento daquele povo estrangeiro dentro do país dele, e aí ele fala: esse povo está crescendo muito, daqui a pouco eles têm um exército e eles vão tomar o país de nós. Ele fez uma reflexão lógica. Então ele começa a tomar algumas decisões para afligir o povo, para impedir esse crescimento. Então ele começa primeiro apertando lá, aumentando a carga de trabalho, né? Diziam no passado, lá no Nordeste, que tinha-se muito filho porque não tinha televisão. Não é assim a história? E aí o faraó, no mesmo raciocínio, falou: eu vou dar trabalho para esses caras, para eles não ter tempo. Mas não deu certo. Os caras produziam mesmo, eram abençoados. E ali nasciam filhos e filhas, e o povo de Deus estava crescendo sobre a terra. E não tinha como impedir, porque era uma promessa de Deus para Abraão: a sua descendência será como as areias do mar, será como as estrelas do céu, incontáveis. Tanto que nós conhecemos a história de hoje. Até hoje Israel é perseguido, até hoje nações tentam exterminar, querem o fim de Israel e não conseguem. Não há êxodo, porque o Senhor tem uma promessa. Então, mas eu não quero falar sobre isso, vamos seguir adiante. Não é exatamente esse o tema. Eu peguei esse texto para poder levar os irmãos aonde o Senhor me revelou nesta noite. A última pregação que eu tive a oportunidade de trazer à igreja, faz um tempinho, andei faltando aí nos cultos, né? Daqui a pouco a pastora vai puxar minha orelha, pastor. Mas na última pregação que eu tive a oportunidade de estar aqui, Deus me trouxe uma revelação se referindo a Benjamim, o filho caçula de Jacó. Quem lembra? Quem estava aqui? Não tem como, né, pastora? E Deus me deu uma revelação maravilhosa sobre Benoni. Inclusive o título da mensagem era de Benoni a Benjamim. E Deus não quer deixar eu parar de pregar sobre isso, pastor. Aleluia! Muito forte, Jesus. Então eu trouxe uma mensagem onde, de maneira poderosa, Deus, Ele nos levou a repreender o nosso estado de conformidade. Não foi assim?
e quebrar qualquer possibilidade de maldição hereditária. Foi isso a pregação, lembra? Sim. Então Deus falou, não se conformeis com isso não. A história de vocês, ela não é predita, ela não está predestinada. Aí o que acontece? Deus nos levou, nos instruiu a repreender, se cremos em hereditariedade, se nós estamos sendo afligidos por uma história, Deus nos levou a não aceitar, não se conformar com isso. Uma vez que Cristo veio e pagou a nossa dívida, ou não, irmãos? Sim. Não há sentido, né, nós resgatarmos ou retornarmos ao caos de onde Ele nos tirou. Amém? Então Jesus veio, a Bíblia diz, na mensagem passada, Jesus disse para nós assim, olha, através de Isaías, Ele veio, levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades. Aí diz assim, ó, o castigo que nos traz a paz. O povo de Deus tem paz, irmãos? Amém? Como é que você cumprimenta seu irmão? A paz do Senhor. Por quê? Porque nós temos a paz. Senão seríamos hipócritas. Amém? Porque o castigo que nos traz essa paz foi sobre Ele. Então não há sentido agora eu buscar de volta o problema, eu voltar ao caos. Segue adiante, irmão. Então esta foi a mensagem. Nada é predestinado para a tua história. E em revelação à igreja, ficou claro que nós temos o poder para aceitar ou não o que foi predeterminado para nós. Eu vou explicar essa frase. Nós tivemos a vida toda uma história ruim. Meu pai não era um homem bom, meu pai era um malfeitor. Minha mãe não tinha, porque a mãe é um amor especial, a mãe tem todo, né? Tem todo algo separado para as mães. Mãe, o amor de mãe é incomparável. Mas existem aquelas que abandonam os filhos, não é? Mas glória a Deus, porque tem um versículo que fala assim, mesmo que a mãe abandonar o filho, eu não vou abandonar vocês. Então existe história de crianças que cresceram criadas por avós, por tios, foram abandonadas pela mãe, ou o pai era um alcoólatra, um viciado, e aí vai. E essa criança cresce numa comunidade, ela nasceu num lugar ermo dessa terra, nasceu num lugar pobre, num lugar terrível, num lugar de muita violência, e a tendência é ela ouvir, olha, seu caminho é esse, é o que te espera. Quando nós vemos o jovem, o adolescente lá no morro do Rio de Janeiro, a gente fala, o futuro deles é aviãozinho, é vender droga, levar droga para lá e para cá, até chegar ao estágio de grande traficante. É assim ou não é? Nós meio que com a nossa boca predeterminamos a vida das pessoas, ou às vezes a nossa vida. E o que foi pregado nessa pregação nos ensinou que nós temos o poder de não fazer isso. Como Jacó, quando a sua esposa morreu ali no parto, ela olha para o filho e ela vê que o filho trouxe dor e ela ia morrer, ela coloca o nome de Benoni no filho, que significa o filho da tristeza. Mas Jacó, ele tendo essa propriedade de aceitar ou não, ele diz, não é Benoni, é Benjamim, o filho da mão direita, o filho da esperança. E foi uma das tribos de Israel. Essa é a mensagem que foi pregada. Eu precisava dar uma pincelada nela para a gente continuar, porque o título dessa mensagem é Interrompendo o Ciclo da Legalidade. Ou seja, acabei de afirmar para você, mas eu quero que você afirme para o teu irmão aí. Você vai falar para ele: não existe uma história de fracasso predestinada a nenhum de nós. Você acredita nisso que você falou para o seu irmão? Você acredita nisso? Sim ou não? Sim. Amém. Glória a Deus. Depois dessa afirmação, surge dentro de nós, eu tenho certeza disso,
alguns conflitos que tornam difícil a compreensão ou a materialização dessa verdade. Por quê? Porque você fala assim, olha, eu acabei de repetir, não existe uma história de fracasso predestinada a nenhum de nós, mas de repente você olha e fala, tudo deu errado na minha vida. Meu emprego, eu acabei de perder o meu emprego. Morreu aquela pessoa que eu amava, ou eu cresci, como eu acabei de citar agora, criado por tios, meus pais me abandonaram. Ou a minha situação financeira já é a terceira ou quarta vez que eu fali a minha empresa. Aliás, quando a gente ouve, é interessante isso, né, irmãos? Hoje está muito comum a gente ver em podcast, vídeos, né? Pastores, homens de Deus, que estão bilionários, e eles ensinam ali prosperidade, como Tiago Brunet, tem aquele dono do primo rico lá, eu esqueci o nome dele, é Rodrigo? Não. Tiago. Ele também ficou muito rico e conheceu a Jesus, aceitou a Jesus. Mas, olhar a vida deles hoje, o Tiago Brunet comprou um jato esses dias. Cuidado com o julgamento, porque vai lá atrás na história. Onde ele vai falar que ele morou em comunidade, barraquinho de madeira, passou fome, faliu a empresa, era perseguido por agiota. Tudo tem uma história, irmãos. Então, quando nós olhamos a nossa história, às vezes a nossa história não está boa. Às vezes nós tivemos a notícia do médico, olha, é câncer. E aí? Essa semana aí eu ouvi dizer que o ex-presidente Bolsonaro foi diagnosticado com câncer. Além de tudo que ele já está passando. Nós temos lá aquele povo que está preso lá no 8 de janeiro, senhora de idade. Eu não sei se vocês viram um senhorzinho com a tornozeleira na casa dele, prisão domiciliar, só que ele nem sabia o que era aquilo que estava na perna dele. Pensava que era um relógio. Senhorzinho vendedor de pipoca, de algodão doce, que estava lá no 8 de janeiro para vender doce, porque tinha bastante freguês lá. Água, né? Aquele calorzão de Brasília. O cara foi lá vender água e foi preso. E agora ele está lá na cadeia, igual José. Deus falou que José ia ser a maior das estrelas, entre as 12 estrelas de Israel. Deus falou para José que os irmãos dele iam se dobrar diante dele, até Jacó ia se dobrar diante dele. Mas o que ele estava vendo na vida dele? Só perseguição, calabouço, prisão, humilhação, mentiras, injustiça. Então, irmãos, é difícil materializar o que nós acabamos de falar. Não existe história de fracasso pré-determinada para nós. Nós afirmamos porque a palavra de Deus ensina que a nossa boca tem poder, e aquilo que nós liberamos, se for algo ruim, vai causar dano, mas se for algo bom, vai ser benéfico. O irmão abriu a mensagem falando da semeadura, quase prega a minha mensagem. Então, eu estou só dando uma pincelada para os irmãos entenderem o que Deus revelou para a igreja nesta noite. Então, talvez a afirmação surja dentro de nós com alguns conflitos que torne a compreensão disso, torne a aceitação disso impossível. Não dá para materializar isso. Pastor, como é que eu vou materializar isso? O dono da minha casa pediu a casa, eu estou com os aluguéis atrasados, eu não tenho como alugar outra. Tem crente assim ou não tem? E quase sempre vai surgir dúvida, irmão, porque Satanás ele é especialista em colocar dúvida no teu coração. Eu quero afirmar algo para você, que você já aprendeu isso, você já ouviu diversas vezes na igreja, mas já viu aquela história que entra pelo ouvido e sai pelo outro? Ou a história do comichão nos ouvidos? Uma vez eu ouvi uma pregação que o pastor falava assim: escutar é diferente de ouvir. Aí ele arrumou lá uma bagunça nessa frase aí, mas o
que ele quis dizer? Que às vezes a gente está ouvindo a pessoa falar, a gente não está entendendo nada. Então, nós não estamos ouvindo. Então, a dúvida surge. Fala, olha, não dá. Estão dizendo que eu vou ter filho, mas o médico falou para mim que eu sou estéril, que eu tenho um problema de saúde, que eu nunca vou ter filho. Às vezes eu estou na terceira, quarta gestação que eu perdi. E aquele pai, aquela mãe chora. Eu conheço tantos assim, irmãos. Mas eu conheço tantos que Deus fez um milagre, deu 1, deu 2, deu 3 filhos. Eu preciso lembrar uma coisa para vocês. Olha a frase. A dúvida jamais materializa qualquer promessa. Então você precisa repreender a dúvida. Você tem uma promessa, eu vou comprar minha casa, o Senhor falou que vai dar minha casa para mim. O Senhor falou que vai me colocar no altar, eu vou pregar para multidões. O Senhor falou que vai me curar. O Senhor falou que eu vou casar. O Senhor falou que eu vou ter filhos. O Senhor falou que vai me tirar dessa dependência financeira, que vai me abençoar. Mas a dúvida, isso é abstrato. O Senhor falou. Lembra do povo de Josafá? O exército vindo para matar eles. E aí o profeta falou, Deus falou que vocês não vão precisar pelejar. A dúvida materializa, desmaterializa. A dúvida é do diabo. O diabo coloca dúvida. O diabo é tão especialista, irmão, que ele colocou dúvida em 1/3 dos anjos. Porque se os anjos têm certeza que o diabo não ia conseguir, porque Lúcifer falou assim, eu vou tomar o céu, eu vou dar um cargo da hora para você, você vai sentar do meu lado, eu vou sentar nas alturas como o Altíssimo. Falou ou não falou? E os anjos acreditaram. Colocou dúvida no coração dos anjos. Não vai colocar no teu. Depois ele desce, coloca dúvida no coração de Adão e Eva. O que Deus falou? Ah, se eu comer isso aqui eu vou morrer. Claro que não. Você vai ser igual a ele. Lúcifer estava mentindo? Não estava. Porque eles iam conhecer o bem e o mal como Deus conhecia. Dúvida. Lembra daquele programa que tinha Acredite Se Quiser? Lembra disso, pastor? Quem tem mais de 45 anos lembra. Menos, esquece. Não dá para explicar. Acredite se quiser. Então a dúvida, irmão, ela desmaterializa a tua bênção. Aquilo que é real. Obrigado, Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque a dúvida... Quando nós estávamos na escola, a gente aprendeu sobre o que era um antônimo e sinônimo, lembra? E o que era o antônimo? O contrário, não é? Então a professora falasse assim, o contrário de fé. O que era? A dúvida. É um antônimo da fé. E a fé o que é? É aquilo que materializa. É aquilo que torna real. É aquilo que torna real. A Bíblia diz assim que a fé é a certeza daquilo que você não está vendo, mas vai materializar. Você vai ter, você vai receber. Isso é fé. Então você não pode ter dúvida. Aleluia. Simplesmente pelo fato que a dúvida é o antônimo da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Porque você não vê Deus, irmão. Você precisa crer para estar aqui. Eu vi um homem falando esses dias que ele não perde tempo. Eu até, acho que eu até, como é que fala? Compartilhei. Compartilho tudo. Se você for olhar meu Facebook, você fala, meu Deus do céu, esse pastor, compartilho mesmo. Principalmente quando está brigando com os governos. Aí esse irmãozinho, é um irmãozinho negrão, assim, com aquele cabelo. Como é aquela trancinha lá, professor? Como é que chama aquilo? Aí um negão cheio de estilo, mas pregando com poder. E ele falando assim, olha, eu não perco o meu tempo para discutir com quem não crê. Essa pessoa, ela vai vir fazer perguntas para você, mas ela não está interessada naquilo que você tem. Ela está interessada em te colocar em confronto. Olha a pregação. Aleluia. Aí ele falou assim,
Primeira coisa que eu falo para a pessoa: você crê na Bíblia? A pessoa fala assim: não creio. Então nós não vamos conversar, porque toda a minha estrutura filosófica, toda a minha fé está embasada na Bíblia. Então, se você não crê, eu vou perder meu tempo. Fé, certeza. A fé é um antônimo da dúvida. A dúvida é um antônimo da fé. Os dois não se combinam. Mas Deus entende as suas dúvidas, irmãos. Senão não estava aqui para te dar respostas hoje. A outra pregação foi sobre Benoni a Benjamim. Quebra de uma maldição hereditária, daquilo que estava previsto. E pela matemática não ia ser bom. Então, a pregação foi para você não crer naquilo. Você tem um destino traçado pelo Senhor, e não pela sua história. Mas Deus sabe que depois daquela mensagem, alguém pode ter ficado com dúvida. E não tem problema, irmãos. Eu estou assinando aqui para você ter fé. Mas se você tem dúvida e crê na palavra de Deus, nós vamos sanar a tua dúvida hoje. Quem crê na palavra de Deus? Amém. Amém? Então, dentro da palavra, eu vou sanar a tua dúvida. Eu creio que tudo aquilo que Deus traz a gente a pregar, apóstolo, deixa eu expressar da melhor maneira aqui. Tudo que nós pregamos, tudo que assunto, temas, é porque Deus está fazendo algo nesse sentido à igreja. Não sei se eu expliquei uma palavra com a pronúncia correta. Vou ler aqui para ficar mais fácil. Eu creio que aquilo que Deus tem ministrado à igreja está correlacionado ao que Ele vai fazer ou já está fazendo na igreja. Quem sabe? Vamos simplificar isso? Tem plano aí, meu irmão. Se Deus está pregando que não existe maldição para a sua vida, não existe história negativa que predetermina o teu futuro, se Deus está mandando pregar isso, se Deus está mandando pregar que o ciclo da legalidade vai ser interrompido hoje, Deus não mandou vir aqui para me passear. Aleluia. Verdade. Quando Deus mandou passear, Ele mandou para Guaranema comprar pipoca para mim e algodão doce para favinho de mel. Favinho de mel. E ver os peixes lá fazendo bagunça na água. Aí eu vou passear. Aqui não, aqui eu vim pregar a palavra de vida, de transformação, a palavra que liberta, que cura. Aleluia. O Senhor mandou eu pregar isso para vocês. Se Ele mandou pregar, é porque Ele está agindo nessa área da igreja. O Senhor é o Deus que cura. E a Bíblia diz que a igreja é hospital. Então Deus identifica a enfermidade da igreja e traz a mensagem como um bálsamo de Gileade que cura. Aleluia. É assim que funciona. Inteligência bíblica. Então, se Deus está mandando, fala aí para o teu irmão, tem plano aí, irmão. Você crê que Deus tem um plano na sua vida? Amém. Você crê? Eu creio. Porque tem coisas que são tão repetidas na igreja que a gente começa a banalizar, não é? Você ouve o profeta falar, e para você defender a sua falta de fé em profecia, porque as profecias, elas existem ainda, mas a igreja está gelada, a igreja está fria, a igreja não crê mais em profecia. Então o profeta vem em você e fala, Deus tem um plano na sua vida. Ele fala, eu não sabia disso, você já foi falar tantas vezes. Quem não sabe, está escrito na Bíblia, para refutar o profeta, para dizer que a profecia não foi Deus. E se foi? Deus te mandou falar, tem plano aí. Aleluia. Você crê? Eu creio. Ou seja, Deus tem destruído afirmações de Satanás para a nossa vida. Satanás é mentiroso, irmão, você sabia disso? Então Satanás afirmou que você é um fracassado? Satanás falou que seu avô não foi bem, seu pai também não, você também não vai? Satanás falou que você é um zero à esquerda? Ou ele fala, não, essa doença vai te corroer, você não vai, Deus não vai te curar. Sabe, coisas negativas.
Deus tem destruído afirmações de Satanás na sua vida. Tenta lembrar aí. Alguém falou para você que você não ia conseguir? Alguém falou que você não ia chegar lá? É Satanás mentindo para você. Verdade. Eu lembro um testemunho uma vez, o pastor Joel, eu fui na casa dele, ele contando para mim que ele orou por uma mulher que estava enferma, uma doença incurável. E o Senhor ministrou no coração dele. Ele não viu a doença fazer assim. A letra desapareceu. Não. Ele não viu acontecer a perna crescer. Não. Ela saiu de lá capengando ainda, fraquinha. Mas ele olhou para ela e falou: Senhor, manda eu te dizer que a senhora está curada. Aleluia. A senhora crê? Creio. A senhora está curada. Então a senhora vai sair daqui com a cura. Olha só o testemunho desse pastor para mim. Ele falou: passou uns dias, mas chegou lá pior do que estava. Pastor, não estou curada não. Eu estou com sintoma pior agora. Está doendo mais. Ele falou: é mentira. Ela falou: como assim, pastor? Eu estou sentindo. Satanás está mentindo para você. Ela foi curada. Sabe por quê? Porque Satanás mente sobre você. É verdade. Satanás fala para você que você não é escolhido. Satanás fala para você que você não foi comprado. Satanás fala para você que você não tem um valor. Só o sangue de Cristo para comprar você, meu irmão. Olha o valor. Aleluia. Ou seja, as afirmações dele sempre vão ser mentirosas e negativas para a sua vida. Então, ó, irmão, tem gente que é muito negativo, viu? Essa pessoa começar com negatividade perto de você, você não precisa tratar mal a pessoa porque é uma vítima. Ora por ela, mas sai de perto, irmão. Não anda com essa pessoa negativa, não. Ora por ela para que ela mude esse estado de putrefação, porque a verdade é essa: está morta. Então Satanás, ele tenta nos tirar o que poderia estar. Ele nos tenta, né? Tirando aquilo que poderia estar predestinado para a nossa história, para aquilo que ele tenta nos enganar. Falar que algumas coisas estão predestinadas, por quê, irmão? Porque a nossa história é aquilo que nós vivemos, é palpável, é concreto, é real. E o que nós vamos viver é fé, é promessa, é Deus que vai entregar. Então Satanás, ele pega aquilo que foi pré-determinado, ele tenta fazer você crer naquilo, para que você não veja o que Deus já determinou para a sua vida. Agora eu pergunto para você: o que tem mais poder? O que a vida pré-determinou para você, ou o que Deus determinou? Deus não pré-determinou, Deus determinou para a sua vida. Aleluia. Você entende que muitas vezes nós tornamos Deus fraco quando nós cremos no antônimo, no oposto da fé? Fala para o seu irmão assim: Deus não determinou fracasso para a sua vida. Deus determinou o fracasso da sua vida. Porque Deus, irmão, eu estou falando sobre pré-determinação, mas Deus não pré. Deus ou determina ou não determina. O que Ele disser é fato. É, meu pai. Mas aí surgem as dúvidas, né? Ah, pastor Brito, tá bom. Se Deus não pré-determinou, por que a minha história, ela diz ao contrário disso? Por que eu estou vivendo esse momento de fracasso? Crente para ou não para no fracasso? Crente desiste ou não desiste? Isso é uma arma terrível do diabo. O crente se encontra devendo dívidas, com nome sujo, com as pessoas cobrando ele desaba, irmão. Falência, como eu falei, estava falando agora há pouco dos irmãos que estão hoje, mas falei várias vezes. Viveram falências, mas não pararam, não creram naquilo que estava pré-determinado. Falência era o que está pré-determinado, mas as histórias que eles estão vivendo hoje é o que Deus determinou para a vida deles. Aleluia. O endividamento, estou citando aqui alguns problemas que fazem os crentes crer naquilo que vê e não naquilo que Deus prometeu. Problemas conjugais. Esse casamento não tem mais jeito. Esse casamento não. Esses dias eu falei para um pastor assim:
Nós estávamos falando de política. Esse pastor não é pastor, ele é presbítero, né, Pati? O Washington. E ele falou para mim assim, Brito, ele é policial. E o policial, ele é muito realista, né? Porque ele está vivendo no meio do fogo cruzado. Então ele falou assim para mim, meio que concordou com a falácia do Brasil, que o Brasil não tem jeito. Por quê? Porque ele prende, o juiz solta, o sistema hoje está completamente corrompido. E aí ele falou, eu falei assim para ele, irmão Washington, eu creio diferente. Eu sou um brasileiro que vivi muitas decepções no Brasil. Eu acompanho política desde aquele presidente João Figueiredo. Desde aquela época, pastor, eu andava com a carteirinha de profissional no bolso para a polícia não bater. Porque a polícia pegasse sem registro, sem carteira profissional, né, pastor? Carteira profissional registrada era que mostrava que você era trabalhador. Então, desde aquele governo, eu acompanho política. E eu vi muitas coisas acontecendo, o povo sendo enganado, o Brasil sendo roubado, o povo sendo levado ao opróbrio, à pobreza, à miséria. Teve uma época no Nordeste que tinha reportagens direto de lá, as crianças do Nordeste igual as crianças de lugares ermos na África. No Brasil, um país rico como o Brasil. Hoje nós vimos uma moça cantando aí, outro dia, sobre o problema da ilha de Marajó, crianças sendo vendidas para o tráfico sexual e tráfico de órgãos. Os pais vendendo os filhos por comida. Brasil. Então eu acompanho, eu vejo tudo isso, e como diz no Salmo 15, eu me indigno sim. Eu oro sim pela justiça de Deus. Uma vez eu vi uma pastora orando pela justiça de Deus, falando para a igreja, aliás, ela estava pregando, e ela dizia assim, olha, você ora pela justiça de Deus, mas Deus é justo juiz, se Ele vem com a justiça sobre os maus, vem também sobre os bons. Você está preparado? E eu quero dizer para os irmãos que eu estou preparado, que venha o Senhor com a justiça sobre os maus e sobre os bons. Venha sobre mim também, porque crente tem que ser reto, tem que ser santo, crente não pode ficar brincando. Então que Deus venha, porque tem muita gente morrendo aí, tem muita gente aí em opróbrio, e Salmo 15 diz assim, só vai morar no céu, você não pode se conformar com essas coisas, com a injustiça. Então eu acompanho, eu vejo as coisas acontecendo, e aí eu falei para esse irmão, irmão, é impossível. Eu falei para ele, é impossível. A criminalidade no Brasil, as facções tomaram o governo, tomaram o Tribunal Superior de Justiça, o topo. Tomaram. Como que o Brasil tem jeito? Está impossível. Desde criança eu escuto, o Brasil não tem jeito. O Brasil é o país da malandragem. O Brasil é o país do carnaval, da promiscuidade. O Brasil é a Sodoma e Gomorra. Eu escuto isso da boca do mundo e da boca dos crentes. O pior é isso. Então é impossível, irmãos. Não tem jeito. Mas aí eu olho para a Bíblia e a Bíblia diz assim, eu sou o Deus do impossível. Aleluia. A Bíblia diz que meu Deus, Ele opera no caos. Quando a gente fala, não tem mais jeito, não dá mais, Ele brada, Ele vem, Ele abre o mar, Ele traz coluna de fogo, Ele faz. Às vezes eu oro a Deus, eu falo, Senhor, eu estava cantando, acho que com meu filho, Senhor, inclina para mim, não é isso? Um louvor fala assim, né? Inclina. O Senhor se inclinou para mim. Aí eu falei, Mateus, já pensou Deus se inclinar? A Bíblia diz para fazer toda a criação, para criar os mundos. Deus só falou, haja. E nós ficamos subestimando Deus, irmãos. Por quê? Por causa de uma historinha ruim que aconteceu? Você acha que Deus não pode restaurar teu filho? Teu casamento? Teu emprego? Tuas finanças? Tua enfermidade? Qual que é o problema? O que é difícil para Deus? Vamos numa reflexão aqui comigo. Deus, por um amor imensurável, Ele decidiu, Ele escolheu revelar-se a nós, sim ou não? Amém? Deus precisava disso? Antes da criação do homem, quantos anos Deus estava no céu? Vamos diminuir, porque aí eu fui muito longe, né? Vamos falar de Lúcifer. Da criação de Lúcifer até a queda, quantos séculos passaram?
Você já existia? A terra já existia? Antes da criação da terra, quanto tempo levou para que Deus falou, vou criar a terra? Eu resolvi. Quanto tempo levou? Você tem noção disso? Você sabe o que é a eternidade? Vamos fazer uma reflexão aqui. De repente Deus resolve. Ele decide. E Ele cria os céus, a terra, os luminares. E resolve fazer o homem. Amém? Ele decidiu. Mas Ele coloca uma sentença inquebrável. Porque Deus tem leis inquebráveis sobre o homem. Se desobedecer, perdeu. E o homem desobedece. Aí Deus decide resgatar o homem. Ele precisava disso, irmãos. Você está entendendo que você tem valor? Por que Ele não destruiu tudo e fez tudo de novo e perfeito? Mais perfeito ainda, porque Deus, Ele é perfeito. E o perfeito para nós é o topo. Não é isso? Por causa do nosso linguajar. Nós não temos a palavra, nós não temos além disso, nós não conseguimos. É como João, quando ele revela o céu, ele começa a falar, as ruas eram de ouro. Eu acho que é ouro. Porque o ouro é corruptível diante do céu. Ouro é nada. Então ele tinha que usar alguma metáfora para explicar aquela beleza, aquela coisa linda que ele viu. Então quando a gente fala Deus é perfeito, é porque é o topo do nosso vocabulário. Eu não consigo encontrar algo mais excelente. Davi falava algumas coisas legais, né? Tu és a supremacia, tu és. Davi exaltava Deus com a linguagem dele. E Deus é tudo o que você falar e ainda falta. Então Ele é perfeito, Ele poderia fazer de novo. E de novo, e de novo. Ué, o cara que inventou a luz não errou 1000 vezes? Foi 1000 ou 10.000 vezes? Ele inventa lá a luz lá, ele erra, não dá certo, faz de novo, até dar certo. E Deus, irmão. Mas Ele resolveu te transformar. Ele não resolveu te destruir. Ele resolveu te dar vida. Ele resolveu te resgatar. Foi uma decisão dele. E na sua revelação, Ele me levou a conhecê-lo. Levou você a conhecê-lo. Sim ou não? A Bíblia não trouxe a característica de Deus para você. A Bíblia não nos revela Ele. Ele se revelou a nós. A Bíblia está cheia de características, irmãos. Aí eu tive que pôr aspas. Porque o que eu acabei de falar do português, da nossa linguagem, a Bíblia está cheia de características pessoais de Deus. Aspas, né? Porque é como se eu comparasse Deus a uma pessoa. E Ele é mais do que isso. Deus é Espírito. Né? Deus não tem como se referir a Deus. Mas tem características dele, de Deus, na Bíblia. Por que isso? Aí tem gente que fala assim, eu creio em Deus, mas não creio na Bíblia. A Bíblia foi feita por mão de homens. Coitado. Então na Bíblia o que te revela? Aquilo que Deus deseja. Revela ou não revela? Você sabe ou não sabe o que Deus deseja? Aquilo que o agrada, sim ou não? A Bíblia não revela características de Deus. Aquilo que Ele abomina, que Ele detesta. Você sabe ou não sabe? Ele revela também. Está escrito na Bíblia. Aquilo que Ele pode até perdoar. Por que eu usei esse termo? Aquilo que Ele pode até perdoar. Vamos para a próxima. Aquilo que Ele não vai perdoar. A Bíblia revela ou não revela? Que Deus é perdão, perdoa, mas tem coisas na Bíblia que Ele não vai perdoar. Tem ou não tem? Por que será que Deus é o único ser que tem o direito de perdoar ou não? Porque você não tem. Sim ou não? O seu direito é perdoar. Você só pode perdoar. E ai de você se não perdoar. Por quê? Porque Deus pode e você não pode. Eu vou falar uma frase de Jesus aqui, aí vocês vão entender. Porque com a mesma medida que medires, será medido. Então da mesma forma que você não perdoa, você não vai ser perdoado. Da mesma forma que você exige santidade e perfeição do outro, vai ser exigido de você. E agora de Deus? Que régua que mede Ele? Que régua que mede a santidade dEle?
Você não pode ter o direito de não perdoar. Sabe por quê? Porque você é imperfeito como eu. Agora Deus, Ele é perfeito. Vamos adiante. E a última revelação que eu quero trazer para fechar a mensagem, irmão, meu Deus do céu, o relógio voa, não dá tempo. Dá uma resumida aqui rápida. Eu tinha 2 versículos para ler aqui ainda. A última revelação que eu quero trazer, citar sobre referências a Deus, é a forma que Ele trabalha. É lógico que se eu for ficar falando aqui de características de Deus, eu vou ficar a noite inteira, semana inteira. Mas eu quero falar dessa. Deus revelou para nós o que Ele ama, o que Ele não ama, aquilo que Ele perdoa, aquilo que Ele não perdoa. Revelou ou não revelou? Mas Deus revelou também o jeito de Ele trabalhar. Olha aí. Vamos lá, vamos para o final da mensagem. Como que Deus trabalha na sua vida, meu irmão? Vamos para o raciocínio. Existem algumas exceções bíblicas onde Deus diz: nessa batalha você não vai pelejar. Não existe. Qual que era a exceção? Vamos citar uma. Josafá está lá com o povo, vem uma guerra contra ele. Deus fala: vocês não precisam fazer nada, eu vou entregar o inimigo nas tuas mãos. Foi Deus ou não foi? Gideão, quando o Gideão quer ir com 32 mil homens, Deus fala assim: não, 300 só. Por quê? Porque senão eles vão dizer que foi eles que venceram a guerra. E quem vai dar a guerra para vocês, ele dá a vitória para vocês, sou eu. Amém? O jeito de Deus trabalhar. Então, existem algumas exceções. Agora existem exceções que Deus fala assim: pega a espada, vai para a guerra, e nessa guerra morre um monte. Tem ou não tem? Você já leu a Bíblia ou não? Mas vence, com muita dificuldade. Tem hora que Deus manda você batalhar. Está entendendo? Então é o jeito de Deus trabalhar. Isso é perfeitamente possível. Ele te entregar o exército na tua mão sem você precisar fazer nada. Porque Ele é Deus, certo? Porém, não pelejar não quer dizer que você vai cruzar os braços e não fazer nada. O problema do crente é esse, irmão. O problema do crente é esse. A gente pensa que pós-cruz está tudo resolvido. Pós-cruz você tem acesso à salvação. Mas para acessar você precisa fazer. Ah não, não existe isso, pastor. Você está pregando heresia. A Bíblia diz assim que eu preciso crer. E crer não é simples não. Acabamos de falar agora sobre a verdade que nós vemos e aquilo que nós não vemos. Não é fácil crer. Você precisa crer que Jesus veio, morreu na cruz. Você conversa com um judeu estudado, um judeu que conhece a Torá, ele, se você não tomar cuidado, ele te convence que Jesus não é o Messias. Então você precisa crer. Tem que ter fé. Não significa que você vai cruzar os braços. Alguma coisa você precisa fazer dentro do trabalhar de Deus. Nessas guerras, Deus mandou eles fazer alguma coisa. Ah, eu vou entregar para você, mas vai orar, vai jejuar, chama os profetas. Foi ou não foi? Diz aí para o teu irmão: você precisa obedecer. Isso é uma lei inquebrável. Você precisa obedecer, independente da forma que Deus vai trabalhar. Se Ele vai trabalhar de mão beijada. Uma vez foi um pastor pregar na minha igreja, a igreja que eu congregava ali na Túlia, muitos anos atrás, e esse pastor veio com uma história que ele estava pregando para um fazendeiro lá no Nordeste, e disse que o fazendeiro estava chorando, pastor, porque o fazendeiro tinha 10 fazendas e ele tinha perdido 2, teve que vender porque as coisas apertaram. Então ele tinha só 8 fazendas, coitado. Aí o pastor falou: meu irmão, você está chorando com 8 fazendas, meu irmão. Eu estou tentando pagar o gás. Aí na conversa sempre surgiu aquela frase: dinheiro não cai do céu. O pastor, para confrontar Deus, falou para o fazendeiro: cai sim. Você não crê? Aí o fazendeiro riu. Isso foi uma história, um testemunho, o pastor contou na minha igreja. Eu estou querendo só exemplificar para os irmãos. Aí ele falou assim: desce do carro aí, vamos orar. Diz que eles começaram a orar, daqui a pouco passou um aviãozinho, caiu dentro da fazenda do cara. Tinha 500 milhões, se não me engano, dentro desse avião.
Aí o pastor falou assim, ó, o Senhor acabou de me revelar agora que ele fez dinheiro cair do céu, mas você não vai tocar nesse dinheiro. Dinheiro para dentro da fazenda dele. Pegaram a caminhonetona, foram lá, avião todo estacionado, daqui a pouco chega um monte de caminhonete nos donos do avião. Começa a carregar os malotes de dinheiro, joga na caçamba e vai embora. Ele fala, pô, vocês não vão me dar nenhuma gratificação, está dentro das minhas terras, fica com o avião para você. Aí o pastor falou assim, muita gente não vai crer nesse testemunho. Mas aquele fazendeiro se converteu. E a prova disso é que nessa fazenda que está na divisa entre Pernambuco e o estado antes do Pernambuco, Alagoas, o que é antes do Pernambuco? Natal? Não, Natal é depois, né? Aqui antes do Pernambuco. Ele falou que está na divisa a fazenda, é a única fazenda murada. Ele falou que o fazendeiro fez um pedestal, colocou o avião em cima do pedestal. O avião está lá até hoje. Caiu o dinheiro do céu. Mas você precisa, mesmo que o dinheiro vá cair do céu, obedecer. Aleluia. Quando o médico fala assim, ó, o câncer é terminal, é só Deus. É a hora que o homem não tem mais o que fazer. E você também não pode fazer nada. Só obedecer. Você precisa entender isso, igreja. Por isso que Deus está falando aqui sobre quebra de maldição. E hoje Deus vai interromper toda a hereditariedade maligna na sua vida. Aleluia. Toda a legalidade de Satanás. Eu tenho que chegar na legalidade para finalizar, irmão. Dá só um minuto. Que eu vou finalizar rapidamente. Fala para o teu irmão assim: aquilo que você planta, certamente colherás. Quem crê nisso? Sabe o que eu tenho dito para Deus de um tempo para cá e tenho dito para a igreja? Que você não colhe na íntegra. Eu tenho dito isso, irmão, eu não quero pregar aqui o que não está na Bíblia. Mas eu estou dizendo uma experiência minha. Porque eu tenho tantos problemas, como todas as pessoas têm, mas quando eu olho o meu plantio, pastora, desde quando eu nasci, minha história, em detrimento ao que Deus fez para mim, não é possível, eu não plantei tudo, eu não colhi tudo. Eu estou colhendo coisas que eu não plantei. Deus tem me dado graça. Então nós falamos isso e não deixa de ser uma verdade porque é bíblico. Além da semeadura. Mas além da semeadura é algo que foi tão falado na igreja que se banalizou. As pessoas não têm mais medo. Não temem mais essa palavra. Se banalizou de tal forma que até no sentido literal, né? A plantação mesmo, no agricultor, até no sentido literal o cara planta uma coisa e colhe outra. Porque ele transformou lá o negócio lá quimicamente. Outro dia eu vi o cara plantando, eu não lembro a fruta que era agora, mas metade era maçã, metade era manga, no mesmo terra, no mesmo fruto. Como é que o cara fez aquilo? Além da semeadura, se banalizou. Mas quando se trata de uma lei de Deus, irmãos, a lei de Deus não muda. A lei de Deus não fica ultrapassada. E a lei de Deus não dá para desobedecer. Aleluia. As leis de Deus, elas são imutáveis. E a lei de Deus não permite manipulação. Essa manipulação que o agricultor faz é lá na terra. Mas na lei de Deus não dá para manipular não. Ele não tem negócio. E agora para finalizar, Êxodo capítulo 12, 29. Amém? Antes de ler esse texto, vamos ver se vocês lembram. Qual foi o texto que nós lemos no começo? Falava, não precisa nem falar o texto, falava sobre o quê? O que o faraó mandou fazer? Matar quem? Que meninos? Os filhos do judeu, os filhos de Israel, os filhos do povo de Deus. Tem vindo opróbrio sobre a vida do povo de Deus? Tem vindo? Tem vindo perseguição sobre a sua vida? A igreja está sendo perseguida no nosso país? Vamos ler aqui agora. Vamos ver a lei de Deus. Êxodo capítulo 12, 29. Diz assim: e aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito. Aonde?
Mas não foi o Egito que mandou matar os filhos do judeu? Olha o que aconteceu agora. Desde o primogênito de Faraó até o filho do Faraó dançou, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e a todos os primogênitos do animal. Olha o que Deus fez. Eu tenho uma mensagem que eu prego sobre Abraão, estava até aqui, mas eu não vou ler que não dá tempo. Quando Abraão dispensa Agar, lembra dessa história? Abraão tem um filho com Agar, a serva de Sara, o Ismael, que são os árabes hoje. Deus tem uma promessa sobre a vida de Abraão. Não tinha como Deus abandonar Ismael. O que acontece? Isaac já estava crescendo, viu que Ismael estava folgado, né? Porque eles são folgados, esse povo aí, né? Pior que eu estou sendo abençoado por uns árabes. Deus está mandando uns árabes me abençoar. Aleluia. Estou fechando negócio com os caras. Aleluia. Eu falo, Deus te abençoe. Aí eu não sei que Deus que ele crê, né? Mas eu só não falo Jesus, porque senão ele manda bala, né? Mas o que acontece? Ismael estava afogado, filho de Abraão, gente, filhinho de papai. E aí Sara se incomodou com a zombaria de Ismael, de Agar, porque, querendo ou não, Sara era a mulher de Abraão. Então Sara fala para Abraão: ó, eu não quero mais saber desse seu filho. Abraão se sente dolorido, tal, porque é filho. E Deus fala para Abraão: olha só, presta atenção. Deus fala para Abraão assim: Abraão, fica tranquilo, faz o que a Sara está mandando, dispensa eles, fala para eles o seguinte: porque eu, o Deus Todo-Poderoso, vou cuidar deles, e eles também vão ser uma grande nação. Deus traz uma promessa sobre os árabes. Não preciso falar nada quando a gente fala de Dubai, né? Não precisa falar nada quando a gente fala dos árabes aqui de Mogi das Cruzes, né? Os árabes são quase todos da cidade de Mogi. Então Deus fala dessa promessa. Mas o que acontece? Deus determina como que Abraão deve dispensar Agar. Agora eu vou falar de semeadura, de plantio. Como que Deus fala para Abraão: ó, fala para ela ir com a mão na frente e outra atrás? Deus fala isso? A Bíblia diz que Abraão dá um cantil de água para ela. Deve ter dado meia dúzia de pãozinho. E ela segue pelo deserto. O que Abraão estava falando? A Bíblia diz que nessa ocasião ele era o homem mais rico da terra. Se ele pegasse metade dos bens dela e falava: vai, porque você está indo com meu filho. Vocês entendem, irmão? Que você às vezes tem a oportunidade de fazer aquilo que é certo. Mas não. Ele pega e fala: vai, porque Deus falou que ia cuidar dela. Deus cuida, mas não significa que você tem que cruzar os braços. Eu falo para minha esposa às vezes, eu já fui fazer campanha no monte com ela, mas quando eu estou com um problema, quando eu preciso que Deus se revele, se manifeste, irmãos, não é no monte, não é no jejum, pastora, não é fazendo sacrifício, é fazendo o que está escrito no texto da ceia: examine-se o homem a si mesmo, é eliminando o pecado. Eu olho para dentro de mim e falo: Senhor, me mostra. Aleluia. E eu elimino. Aleluia. Tem que ter sabedoria, irmão. Você tem que ter conhecimento bíblico para você lidar com Deus. Obrigado. Então o que acontece? Abraão pega e fala assim: ó, toma aí um cantinho de água, vai pelo deserto aí. Quem sabe você encontra uma fonte lá na frente. Mano, foi mesquinho. Foi ou não foi, irmão? Porque a Bíblia diz que não é porque ele é Abraão que ele era perfeito, não. Quem é perfeito é Jesus, o único homem perfeito. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu justo sequer. Então ele não era justo também, não, irmãos. Nós somos justificados, nós somos justos, somos, por causa que Deus olha para você e para mim, vê o sangue de Jesus. Então o que acontece? Abraão manda ela para morrer, um filho no deserto, um cantil de água. Quem já se viu isso? Ló, ele mandou logo um monte de criação para escolher a melhor terra. E o filho, ele faz isso com o filho. Lá na frente, nós vemos Deus chamar Abraão e falar: Abraão, vem cá, pega o teu Isaac e entrega ele para mim em holocausto. Abraão sai pelo deserto 3 dias. Toda hora ele olhava para o menino e falava: vou voltar sem meu filho. Aquela dor que ele sentiu, porque a Bíblia diz assim que
que Agar chega num certo ponto, ela deixa o menino, e a Bíblia diz que ela se distancia, porque ela não quer ver o filho morrer, ela estava sofrendo. Abraão sofre a mesma coisa. Faraó manda matar o povo de Israel, os filhos, daqui a pouco Deus manda matar os filhos de Faraó. Irmão, a lei da semeadura, ela é inquebrável. Então, irmão, não adianta você achar que o Brasil está sendo injustiçado, ou você está sendo injustiçado. Deus está no controle de todas as coisas, e tudo se estabelece debaixo das leis dele. Só para fechar rapidinho, 2 minutos, prometo. Por que eu estou pregando essa mensagem? Eu preciso falar, nós trouxemos isso no culto de oração. O culto de oração, nós oramos, pastora, quebrando qualquer legalidade. Mas o que é isso, legalidade? Nós falamos sobre macumba, feitiçaria, palavra maldita. Benoni era um nome maldito para aquela criança. E nós oramos aqui, pedindo para Deus tirar. Eu queria ensinar vocês a fazer essa oração hoje. Pode ficar de pé. Eu vou terminar, eu vou falar esse testemunho e nós vamos orar dessa forma. Eu quero ensinar vocês a orar hoje, para que Deus tire toda a legalidade que eu e você possa ter dado a Satanás. Porque às vezes Satanás está agindo. Às vezes Satanás está agindo. Mas por quê? Por onde ele entrou? Só contar rapidinho. Eu estava jantando na casa com a irmã, tomando café, né, Tati? Com a irmã contou um testemunho. Olha que eu conheço a irmã há mais de 20 anos. A gente sempre toma café, mas ela estava inspirada dessa vez. Ela contou uma história de 15 anos atrás, que eu convivi com eles nessa época. Ela falou quando o marido dela uma vez sofreu um acidente, e ele ficou no hospital lá em Santos, que ele sofreu um acidente no litoral. E essa irmã falou para mim que um dia ela estava descendo para ir ver ele no hospital, e o carro dela deu problema, ela entrou na oficina. Um problema na roda, uma coisa assim, entrou na oficina. Quando ela entrou na oficina, prestem bem atenção nisso, irmão, isso é muito sério e muito espiritual. Quando ela entra na oficina, o homem olhou para ela e percebeu que ela era crente. O homem começou a contar o testemunho dele. Aí ele falou para ela assim: olha, eu era crente, nasci no berço evangélico, e minha mãe é assembleiana do coque, ora por mim todos os dias da vida dela. Até que eu cheguei numa idade que eu já não tinha mais prazer em estar na igreja, eu saí da igreja. Minha mãe ficou muito triste, mas eu fui para o mundo e depois eu fui descendo abismo abaixo, até que eu fui para o centro de Macumba e virei pai de santo, e fui me aprofundando na bruxaria e me tornei um bruxo. E aí ele um dia falou que ele estava na empresa dele, e entrou um rapaz na empresa dele. Mas antes do rapaz entrar, o diabo falou para ele: olha, vai vir um rapaz, ele vai te pedir uma bateria fiada, e eu quero que você venda a bateria fiada para ele, porque ele não vai pagar, e essa vai ser a legalidade que ele vai me dar para entrar na vida dele. Esse bruxo falou ele não era mais bruxo, ele já tinha saído ele fala assim que ele está contando um testemunho agora. Aí ele fala assim que ele fez isso, que o diabo mandou ele fazer, e o diabo entrou na vida daquele rapaz e destruiu aquele rapaz. Até que um dia aquele rapaz estava numa igreja, numa oração, e uma senhorinha revelou para ele, falou: olha, e revelou essa situação da bateria, e falou para ele: vai lá e paga. E ele falou: mas eu não tenho condição, eu vou prover. E aí na história, no testemunho, ele fala que o rapaz aparece. Quando o rapaz apareceu, o Satanás já tinha falado para o bruxo: ele vai vir, vai pagar, e você tem que receber. E eu perco a legalidade na vida dele agora. O que acontece, irmãos? Esse homem viu essa história acontecer na vida daquele rapaz, e ele voltou para a igreja. Quando ele contou isso para mim, essa mensagem desceu: legalidade. Então, meu irmão, monte, sim, jejum e oração, indispensável, mas procura, se nós estamos dando legalidade, e fecha a porta agora, destrói a legalidade. Satanás não tem direitos sobre você. Quando Deus fala com Satanás de Jó, Satanás fala assim: também o Senhor colocou um assento em volta dele.
eu não posso tocar. Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos.